Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós vamos dar continuidade à leitura do livro A Vila de Itanhaém, escrito por Benedito Calixto de Jesus em 1895. São 130 anos e hoje nós podemos ter acesso a esse livro graças a esta publicação, esta primeira edição, depois da edição do Calixto. Esta é a primeira edição que vem à luz para que nós possamos ter acesso às palavras, aos questionamentos e às reflexões que o Benedito Calixto de Jesus faz sobre a fundação da Vila de Itanhaém. Nós vamos dar continuidade. Se você se interessa por esse assunto, pela vida do Calixto, se você tem interesse nessa história do litoral sul de São Paulo, já deixa aí a sua curtida, deixe um comentário também para a gente saber o que você está achando desse projeto de leitura deste e dos outros livros que estão sendo editados do Benedito Calixto de Jesus. E preciso citar que esta edição se deve ao trabalho dedicado e profissional do escritor Gustavo da Mota, que através da Nós Editoria, em parceria com a sua esposa Roberta Souza, que também é escritora e ilustradora, nós podemos ter acesso hoje a esse livro. Então, sem mais delongas, e aí com o seu joinha já impresso no nosso vídeo, nós vamos dar continuidade aqui, lendo a carta que João Mendes de Almeida, importante jurista, abolicionista, jornalista, né, daquele momento, a carta que ele escreve ao Calixto de São Paulo em 31 de agosto de 1896. Esta carta que eu vou ler, ela não é resposta àquela carta que eu li no primeiro vídeo. Aquela carta no primeiro vídeo foi a que o Calixto escreveu para o Visconde de Vergueiro, expressando as suas intenções com a publicação deste livro. Então aqui tem uma foto do jurista e o jurista João Mendes, que inclusive dá nome aqui à praça em São Paulo, João Mendes, não é? Onde está o Tribunal de Justiça e tudo mais. Vamos lá a carta. Ilustríssimo senhor Benedito Calixto, foi-me muito agradável a leitura da sua obra Vila de Itanhaém, por ser ela um repositório de informações utilíssimas à história da capitania de São Vicente e, posteriormente, de São Paulo. Admirei nessa sua obra, além da exata corografia é um termo que se refere à descrição de uma região, e o Calixto faz isso muito bem realmente nesse livro. Além da exata corografia da região de Itanhaém, as recordações tão completas dos primeiros tempos do seu povoamento por portugueses, especialmente no que se refere à primitiva catequese dos indígenas, à fundação da igreja, do colégio dos padres da Companhia de Jesus, bem como a atual igreja matriz na mesma região. Faz muita honra às suas famosas investigações, a notícia ampla de tudo que viu, examinou e inquiriu. Não quis proferir juízo sobre o seu trabalho sem lê-lo detidamente. Hoje, após completar a leitura, apresso-me a agradecê-lo pela remessa dos 2 fascículos impressos e a dizer-lhe que prestou um relevante e inestimável serviço à história pátria. Sou, com consideração e estima de Vossa Senhoria, amigo, afetuoso e criado, João Mendes de Almeida. A seguir, o Calixto faz a dedicatória do livro ao seu pai, à sua família e aos seus amigos. Na próxima página, o editor coloca uma foto de um quadro muito importante do Calixto. Calixto pintou várias obras com a imagem do padre José de Anchieta, e nessa obra a gente pode ver o padre erguendo a mão direita para mostrar o crucifixo elevado ao céu, e ao centro, na altura do peito, o padre sustenta a sua Bíblia, ou seu livro de orações. Ele veste sandálias muito simples, como a gente sabe pelos seus relatos pessoais, e ele está ali naquele momento diante de uma onça
que faz um movimento de se afastar. Então esse é um fato da vida do padre José de Anchieta, conhecido na sua história pessoal, que é quando ele consegue realmente afastar animais selvagens com as suas orações. Vamos à primeira parte do livro A Vila de Itanhaém, aonde o editor coloca mais esta imagem, que são desenhos do Calixto feitos para um vitral lá no convento, no alto do convento da Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém. Com o abandono do convento ao longo do tempo, esses vitrais, os restos destes vitrais foram retirados para alguma preservação. Vamos à leitura. Itanhaém, segunda povoação fundada por Martim Afonso de Souza. Neste trecho são as considerações preliminares do Calixto. Eu aviso que são 6 páginas e que eu vou fazer alguns comentários a respeito de alguns trechos para elucidar, inclusive, algumas passagens históricas, né, que são esclarecidas aqui no livro, nas notas de rodapé colocadas pelo editor. Considerações preliminares. Calixto começa assim: incontestavelmente, Itanhaém é a segunda povoação fundada por Martim Afonso de Souza no curto período de 2 anos em que ele se demorou em São Vicente, a primeira capitania regular do Brasil. Calixto já deixa claro que foram 2 anos que Martim Afonso de Souza ficou no Brasil. Ele chegou em 1531 e, por ordem do rei, ele voltou para Portugal em 1533. Nestes 2 anos em que ele se demorou na capitania de São Vicente, Itanhaém foi a segunda povoação fundada por ele. A última vila que dizem fundada por Martim Afonso de Souza, diz o historiador Frei Gaspar da Madre de Deus, é a de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, porém, os seus alicerces foram abertos muitos anos depois de se ausentar para o reino o primeiro donatário de São Vicente. Então, as fundações de qualquer residência, de qualquer habitação, foi feita muito tempo depois da partida de Martim Afonso. Segue o Calixto. Martim Afonso chegou a São Vicente em 1531, segundo afirma o historiador Frei Gaspar, e retirou-se para o reino a chamado do rei Dom João III em 1533, 2 anos. Aos 22 de abril de 1555, 22 anos depois da partida de Martim Afonso de Souza para o reino, ainda não existia povoação alguma no terreno onde, pelo tempo adiante, situaram a Vila da Conceição. Isto consta no auto da posse que, no dia citado, deu o juiz de São Vicente, Rui Dias Machado, a Brás Cubas, no qual autodeclara o tabelião que a posse se dera na praia de Itanhaém, termo da Vila de São Vicente. Então, o tabelião dá um termo de posse a Brás Cubas, né, na praia, já chamada Praia de Itanhaém. Nessa época, havia somente uma vereda para Itanhaém, e no ano seguinte, aos 16 de agosto, resolveu a Câmara de São Vicente fazer e limpar o caminho para Itanhaém. Para essa deliberação concorreram na dita Câmara o capitão-mor Jorge Ferreira e os homens bons do povo. Então, no ano seguinte, que foi dada a posse, na praia de Itanhaém, foi mandado que se limpasse essa pequena vereda, né, uma trilha que havia para se chegar à praia de Itanhaém. Aos 13 de janeiro de 1561, havia já povoação nesse lugar, mas ainda não era vila, porque nesse dia elegeram os vereadores de São Vicente a Cristóvão Gonçalves para juiz dessa povoação. Juiz pedâneo, como o Calixto coloca aqui, é o juiz das aldeias, que ele era enviado para as povoações mais remotas e ele atuava a pé, ele não tinha privilégios, ele era um
governador ali daquela região, mas não tinha muitos privilégios. A vila se conservava no mesmo predicamento aos 14 de fevereiro do dito ano, e neste dia apresentou Brás Eanes na Câmara de São Vicente uma provisão do capitão-mor Francisco de Moraes para ele servir de alcaide desta povoação, para ele servir de governador da povoação. Porém, aos 19 de abril de 1561, já tinha a vila Pelourinho e gozava o fórum de vila, segundo consta de um requerimento feito por Gonçalo Ribeiro, que era o procurador do conselho, o qual representou aos camaristas de São Vicente, que agora dizia ter se levantado Forca e Pelourinho em Itanhaém. Suas mercês deviam opor-se a isso, ao que eles já tinham feito a sua proposta ao senhor capitão, e este o satisfizera dizendo que criara a vila, por ter para isso provisão. As palavras denotam que o caso sucedera poucos dias antes do requerimento feito por ele, aos 19 de abril, de onde se infere que em alguns 2 dias precedentes do referido mês de abril, subiu essa povoação de Itanhaém à classe das vilas, e não há dúvida alguma que foi criada por Francisco de Moraes, locotenente de Martim Afonso de Souza. Locotenente também é uma expressão militar para se referir a essa patente do tenente de Martim Afonso de Souza. Aspas. Tenho, pois, demonstrado, estas aspas são para o Frei Gaspar. Tenho, pois, demonstrado que o nosso donatário somente fundou a vila de São Vicente e não as 4 assinadas, ou melhor, assinaladas pelos autores. Mas é inegável que todas as 4 tiveram princípio em sua vida e sempre o reconheceram por seu donatário, sem contradição alguma de Pedro Lopes de Souza, nem de seus filhos e netos. Fecha aspas. Calixto continua. As 4 povoações a que se refere o historiador, assinaladas pelos autores, são, sem dúvida, São Vicente, Itanhaém, Santo André da Borda do Campo e Santos. A povoação de Santos foi fundada por Brás Cubas, em 1543. O epitáfio, gravado sobre a sua campa na matriz de Santos, assente sobre o lugar em que outrora existiram a igreja e o Hospital de Misericórdia, fundados por ele, e diz assim, abre aspas, para o epitáfio. Senhoria de Brás Cubas, cavaleiro fidalgo da Casa del Rei, fundou e fez esta vila sendo capitão e Casa de Misericórdia. Ano de 1543. Descobriu ouro e metais, ano de 60. Fez fortaleza por mando del rei Dom João III. Faleceu no ano de 1597. Fecha aspas. Continuou Calixto. Segundo ainda a opinião do erudito Frei Gaspar, conforme os documentos que se tem, sua preciosa obra Memórias para a Capitania de São Vicente, sabe-se que a povoação de Santos passou a gozar os fóruns de vila entre 1546 e 1547, sem, entretanto, poder determinar o mês e o dia. A povoação de Santo André da Borda do Campo foi também elevada à categoria de vila pelos anos de 1553, quando em São Vicente se achava o primeiro governador-geral Tomé de Souza, que mandou criar nela uma vila. Contanto, porém, que antes disso a fortificassem com uma trincheira, baluarte, igreja, cadeia e mais obras públicas necessárias. Depois de tudo concluído, subiu a serra Antônio de Oliveira, que era o tenente de Martim Afonso, acompanhado do provedor da fazenda real Brás Cubas, e levantou o Pelourinho, na povoação de Ramalho, aos 8 de abril de 1553. Vamos contextualizar. Santo André da Borda do Campo é uma localidade no alto da Serra do Mar. Nós estávamos aqui até agora no litoral, em São Vicente e na praia de Itanhaém. Neste momento, é solicitado que se suba a serra para que lá na povoação de Santo André da Borda do Campo, portanto,
que já existia uma povoação em 1553 e quem lá estava nesta povoação, ou seja, quem já havia subido a serra e já havia estabelecido uma pequena povoação no alto da serra, era o referido João Ramalho. E nós vamos falar mais do João Ramalho adiante. Bom, e aí é solicitado que o tenente de Martim Afonso, acompanhado do Brás Cubas, que era o provedor da Fazenda Real, subissem e levantassem lá no povoamento onde estava João Ramalho o pelourinho, né? E todas as outras necessidades, a trincheira, baluarte, igreja, cadeia e mais obras públicas necessárias, para que depois fosse elevada à condição de vila. Vamos seguir aqui com o texto do Calixto. Daquela povoação ficou sendo alcaide mor o referido João Ramalho, que já estava lá na povoação, e ele já exercia o cargo de guarda-mor do campo, o título de guarda-mor do campo. João Ramalho já tinha esse título lá em Santo André da Borda do Campo, no alto da serra. O título de guarda-mor do campo, de que já gozava João Ramalho, é provável que lhe fosse conferido por Martim Afonso de Souza, quando pela primeira vez ali fora, em companhia do mesmo Ramalho, aos 10 de outubro de 1532. Ou seja, 20 anos antes dessa ordem de se construir todas as obras necessárias para que fosse elevada à condição de vila, né? O próprio Martim Afonso de Souza e o João Ramalho já tinham subido a serra e já tinham estabelecido as bases de um povoamento, e o João Ramalho já ficou lá no alto da serra como o guarda-mor do campo, ok? Vamos continuar a leitura do texto do Calixto. Ao que parece, Martim Afonso teve uma ótima impressão da visita que fez à borda do campo. Ele achou que o lugar se prestava magnificamente para o assento de uma povoação. Viu que aqueles terrenos secos e descampados deviam ser, com vantagem, preferidos pelos colonos europeus aos terrenos úmidos e baixos do litoral de São Vicente, de aspecto selvagem, de um emaranhado de lianas quase medonho em relação às florestas de serra acima, que lhe parecia uma continuação das terras europeias, com seus magotes de arvoredos, com seus campos, como que já cuidados pela mão do homem civilizado. Pensou que seria ali, ou por aquelas imediações, a sede da sua colônia, que mais tarde se deveria estabelecer. Quem pensou tudo isso foi Martim Afonso de Souza, em 1532, quando foi conhecer as terras altas junto com João Ramalho, e o João Ramalho ficou lá como guarda-mor de Santo André da Borda do Campo. Calixto continua, que ali seria, pelas imediações, a sede da sua colônia, que mais tarde se deveria estabelecer. Porém, como homem previdente que era, julgou que não convinha distrair os poucos colonos que se achavam situados em São Vicente e no seu litoral. Proibiu expressamente que nenhum branco fosse ao campo da serra acima, nem se sitiar, nem regatear, negociar com os índios, sem sua licença ou dos capitães, os senhores tenentes. Só para esclarecer, o editor mantém a palavra índios aqui, que é usada, né, à época do Calixto. Então, Martim Afonso de Souza deu uma ordem, né, decretou que fosse proibido subir a serra em direção àquelas terras, que ele avaliava muito prósperas, com muita possibilidade de que os europeus se interessassem mais por aquelas terras do alto da serra do que pelas terras do litoral. Né? Então ele ele tinha a ordem de voltar ao reino, então voltando pessoalmente ao reino, com certeza ele contaria, ele divulgaria esta boa nova para os portugueses
interessados em vir para o período de povoamento, né, de colonização aí do Brasil, pudessem se estabelecer no alto da serra e ali, inclusive, ser, como ele diz aqui, né, a capital, né, da povoação, do povoamento. Eu não encontrei a palavra que ele usou agora, mas é nesse sentido. Bom, continua Benedito Calixto. Desta regra geral, apenas foi excetuado João Ramalho, o qual veio sitiar-se meia légua adiante da borda do campo, no lugar em que hoje existe a freguesia de São Bernardo. Então, quando Calixto escreve esse livro, a atual cidade de São Bernardo do Campo, importante polo industrial, ao redor, né, da Grande São Paulo, era a freguesia de São Bernardo. O povoamento de Santo André de Borda do Campo é um pouco antes. E o João Ramalho estava estabelecido ali umas léguas à frente, né? Meia légua adiante. Continua o Calixto. Esta proibição, aliás, muito justa, foi revogada em parte mais tarde por Dona Ana Pimentel, a mulher do Martim Afonso, quando ele já se achava na Índia, para onde o rei Dom João III o enviara. Já se vê, pois, que não foi Martim Afonso de Souza quem fundou a povoação de Santo André e nem tampouco a de São Paulo de Piratininga, como alguns historiadores pretendem. A povoação de São Paulo teve o seu começo em fins de 1553 e foi exclusivamente fundada por jesuítas, que só chegaram ao Brasil em 1549, na companhia de Tomé de Souza. O Martim Afonso, que tão intimamente se achava ligado à história da fundação de São Paulo, de comum acordo com os jesuítas nas lutas que se travaram entre as duas povoações, Santo André e São Paulo, nos assaltos constantes que essa povoação sofreu dos mamelucos, não é Martim Afonso o donatário, porém Martim Afonso Tibiriçá, nome que adotou no batismo esse valoroso chefe indígena que tantos importantes serviços prestou aos colonizadores de São Vicente e aos fundadores de São Paulo, os jesuítas. Vamos esclarecer. Tibiriçá era um importante líder tupiniquim, importante líder de uma grande área de indígenas, muito respeitado, e, naturalmente, quando os jesuítas chegaram, né, Padre José de Anchieta, que passou a dominar alguns idiomas, algumas línguas faladas pelos nativos, pelos povos originários naquele momento no Brasil, nascidos no Brasil, né? Padre José de Anchieta era sempre o interlocutor com esses indígenas. E o Tibiriçá foi um desses indígenas que foi convertido ao catolicismo pelo Padre Anchieta, se batizou com o nome português de Martim Afonso e manteve o Tibiriçá. Vamos seguir aqui o texto do Calixto. A Rua de São Bento, em São Paulo, entre o convento de São Bento e o convento de São Francisco, chamava-se primeiramente Rua Martim Afonso, por ter ele, Martim Afonso de Tibiriçá, habitado no lugar em que hoje se vê o convento de São Bento. Então, hoje, em São Paulo, na capital de São Paulo, nós temos o convento de São Bento, onde está a estação do metrô, na área bem central de São Paulo, e um pouco adiante tem o convento de São Francisco, né, onde está a universidade, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, né? E ali, entre esses dois conventos, morava o Tibiriçá, né? Martim Afonso Tibiriçá, certo? E esse lugar depois naturalmente mudou de nome, mas ali ficou conhecido como a Rua Martim Afonso. Segue o Calixto. Se relato esses fatos da história é simplesmente para provar que Martim Afonso, o donatário, na curta temporada de 2 anos que administrou a colônia, fundou apenas 2 povoações, São Vicente e Itanhaém.
Como já ficou dito, a povoação de Santo André da Borda do Campo não foi fundada por ele, pois até proibiu que os portugueses ali se estabelecessem, porque receava que, uma vez formada aquela povoação, os colonos para ela fluiriam em massa, deixando desguarnecido o litoral, que a todo custo se devia conservar e defender, não só das tribos limítrofes, como dos navios estrangeiros que encetavam o comércio com os indígenas da América do Sul e tentavam uma conquista do país que durante 30 anos jazia em abandono. Então Martim Afonso ficou apenas 2 anos, fundou São Vicente, fundou Itanhaém, o Brasil ficou praticamente 30 anos aqui abandonado e muitos outros navios de outras nacionalidades tinham interesse em vir aqui para, enfim, estabelecer as suas rotas de comércio, domínio, colonização, etc. Segue o Calixto abrindo aspas. A última vila que dizem fundada por Martim Afonso de Souza é de Nossa Senhora da Conceição de Itanhaém, porém os seus alicerces foram abertos muitos anos depois de se ausentar para o reino o primeiro donatário de São Vicente. Fecha aspas. Calixto abre aspas para outro trecho. Aos 22 de abril de 1555, ainda não existia povoação alguma no terreno aonde pelo tempo adiante situaram a vila de Itanhaém. É sobre esse ponto que pretendo demorar-me e, se não puder provar, hei de ao menos procurar elucidar os fatos com alguma evidência. Só para informar vocês que estão acompanhando a leitura, que estamos nos 2 últimos capítulos, né, dessa introdução, né, como é que o Calixto coloca aqui? Considerações preliminares. Então Calixto diz que é sobre esse ponto que ele pretende se demorar e não, se ele não puder provar, a menos elucidar os fatos com as evidências. Segue o Calixto. Na vila de Itanhaém, como na de São Vicente, pouco existe hoje que me possa orientar quanto à fundação dela. A incúria, o desleixo dos nossos antepassados deixaram que os venerandos arquivos de Itanhaém, a segunda vila e capitania de Martim Afonso, arquivos que deviam encerrar documentos e códices preciosos para a nossa história, fossem devorados pelas traças e pelo tempo, sem que os historiadores e autores antigos ligassem o menor interesse. Devido à incúria por parte das câmaras e dos homens antigos e à negligência inexplicável dos historiadores, tudo ali pereceu. Não só o arquivo da Câmara, como do convento também. Felizmente, porém, temos ainda alguma coisa desse tempo que escapou à rapina dos amadores e à ação destruidora do tempo. São os únicos atestados que nos restam e aos quais consultarei, auxiliado pelas tradições que nos legaram os antepassados e que lentamente, de pai a filhos, chegaram até nós. E assim nós terminamos as considerações preliminares que o Benedito Calixto de Jesus faz nesse livro A Vila de Itanhaém, nos informando com muita propriedade a situação da fundação da Vila de São Vicente, da Vila de Itanhaém, da Vila de Santo André da Borda do Campo e da província de São Paulo. Eu quero agradecer profundamente a vocês que estão acompanhando a leitura. Perdoem quando eu engasgo ou tropeço em alguma palavra, isso é natural. Eu pretendo fazer com que esses nossos encontros sejam de leituras muito fáceis, né? de fácil compreensão. Esclarecendo que eu não sou historiador, o meu conhecimento de história é um conhecimento que eu vou pesquisando à medida do meu interesse, como acontece nesse momento em relação a alguns fatos, alguns nomes, algumas situações que o Calixto coloca no seu livro. Tudo isso me engrandece como pessoa e a minha intenção é realmente trazer para vocês o conteúdo do Calixto neste importantíssimo livro. Por tudo isso, eu agradeço a sua companhia, eu peço que você deixe o seu like, deixe o seu joinha, porque isso ajuda muito
que esse material possa ser mostrado para as outras pessoas aqui, público do YouTube. Se você deixar um comentário, eu vou ficar muito feliz de ler o seu comentário. Se você tiver uma sugestão, se você tiver algum comentário a respeito da própria questão da leitura ou alguma informação a mais que você tenha, porque você conhece de alguma maneira o Calixto, nós ficamos muito agradecidos. Um abraço e até o nosso próximo vídeo com Benedito Calixto de Jesus e a Vila de Itanhaém.